nós vamos continuar, meus irmãos, na nossa caminhada no livro dos Juízes. Nós já estamos chegando à nossa... Acontece. Eu estou sem o celular, me liga, por favor. Ou vários podem ligar, por favor. Alex, a câmera continua gravando. Oi? A câmera continua gravando. Sim. Está gravando. Está gravando. Irmãos, a igreja perseguida adorou com menos. Amém? Amém. Então vamos continuar. Como eu dizia, nós estamos caminhando há 6 semanas no livro dos Juízes. E hoje nós vamos chegar, meus irmãos, na vida, talvez, dos personagens mais famosos do livro dos Juízes. Nós vamos chegar na vida de Gideão. E Gideão possui uma narrativa longa no livro dos Juízes. São 100 versículos em 3 capítulos diferentes. Eu quero começar hoje, irmãos, a mensagem o nosso tema, que estaria projetado lá se a luz não tivesse acabado, é o seguinte: a ameaça mortal do declínio espiritual contrasta com a coragem obediente. A ameaça mortal do declínio espiritual contrasta com a coragem obediente. E nós vamos caminhar, meus irmãos, na vida deste homem que é chamado numa circunstância que nós já estamos acostumados no livro dos Juízes. Que circunstância é essa? A circunstância onde o povo, de novo, volta a desobedecer ao Senhor. Como nós vimos desde o começo, estes são os ciclos de queda, estes são os ciclos de desobediência que vão durar 300 anos na vida do povo de Israel. E assim, novamente nós vamos ver o povo necessitando do socorro do Senhor. Vamos começar o nosso texto? Veja se você consegue enxergá-lo aí. Eu vou tentar aqui também, com uma luz bem grande assim eu consigo. Não preciso nem do óculos. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 6, da seguinte maneira. Vamos ler junto, congregação, ok? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiram. Acabaram na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Para facilitar a nossa gravação e você me ouvir e eu não ficar rouco antes do final do primeiro ponto, eu vou pregar aqui de baixo. Bem, como vocês viram, nessa primeira sessão, nós já temos o povo voltando ao mesmo ciclo de desobediência. Eu quero, não de certa forma, dar uma de advogado do diabo, se diz, defender o indefensável, mas as desobediências, meus irmãos, muitas vezes aconteciam em regiões diferentes e muitas vezes ao mesmo tempo. Significa que não é que o povo esperava acabar necessariamente aquele tempo de paz, como vimos na semana passada, e logo imediatamente o mesmo povo caía em desobediência. Muitas vezes era em outra região. Mas no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o capítulo já começa denunciando um novo ciclo de opressão já inaugurado. Sempre inaugurado pela iniciativa, entre aspas, pecaminosa do povo. O texto diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Acho que na segunda ou na terceira mensagem, nós destacamos, meus irmãos, que essa é a pior declaração de qualidade que alguém pode dar sobre a sua, minha vida espiritual. Como é que é fulano? Fulano só faz o que o Senhor reprova.
Eu odiaria ouvir que alguém falasse isso de mim. Eu odiaria ouvir que alguém falasse isso da minha igreja. Mas no caso, meus irmãos, Israel recebe este atestado de má qualidade toda vez que ele começa a se afastar do Senhor. Como nós vimos nas outras mensagens, principalmente por causa da idolatria. E como nós vimos nas outras mensagens, uma idolatria que era associada ao quê? A promiscuidade. Eles não iam adorar outros deuses porque os templos eram mais bonitos. Eles não iam adorar outros deuses porque o culto era mais animado. Lá tem louvorzão. Não. Eles iam porque eram atraídos pela sensualidade. Nada diferente de muito aquilo que a gente vê na sociedade de hoje. Nada diferente de muita coisa que a gente vê apenas ligando a televisão. Há determinados programas, há determinadas séries hoje que não dá nem para assistir. Porque a pretexto de chamar o público, a sensualidade é livre. Ou seja, hoje o Satanás mudou a estratégia, tirou de dentro da religião. De certa forma, a religião hoje é colocada como uma coisa muito moral, mas colocou na sociedade uma pecaminosidade sensual que chama a atenção das pessoas. Qual o resultado da decisão de Israel? Opressão sobre os midianitas por 7 anos. E de novo, irmãos, o Senhor não é apenas um mero espectador da obra, da história, daquilo que está acontecendo. Antes o Senhor é Ele, diz o texto, que entregou Israel nas mãos dos midianitas. Foi o Senhor que proporcionou aquela opressão. Por quê? Como vimos já, porque era o meio do povo cair em si. A disciplina de Deus, meus irmãos, nunca é porque Ele está ofendido, no sentido de que Ele está com orgulho ferido. Ele age na disciplina dos seus, sempre com o objetivo de restauração, sempre com o objetivo de trazer de volta, e assim era também com Israel. No versículo 2, desta vez, até mesmo a opressão era tão grande, até mesmo foi necessário que eles abandonassem as suas casas e se refugiassem nas montanhas e nas cavernas, ou seja, era algo realmente terrível. Era algo que estava trazendo para eles um declínio incrível nas suas vidas. Aliás, eu esqueci de mencionar, o primeiro ponto deste texto é o seguinte: o declínio espiritual pode ameaçar as coisas mais básicas da nossa vida. O declínio espiritual pode ameaçar as coisas mais básicas da nossa vida. No caso de Israel, a sua subsistência, as suas cidades, as suas famílias, as suas casas, toda a sua existência. É incrível, meus irmãos, que foi necessário que isso acontecesse, para que depois de 7 anos eles pudessem finalmente cair em si. Porque a descrição da opressão midianita era a invasão das plantações, era a associação contra os povos para oprimi-los, né, os amalequitas, por exemplo, era a destruição total de toda a plantação, de todos os animais. O texto diz que eles chegaram à extrema pobreza. Por que isso é importante? Porque Deus havia prometido para eles exatamente o contrário: prosperidade. Deus tinha prometido para eles, meus irmãos, a colheita abundante todo ano. Aliás, Deus havia prometido para eles uma colheita abundante e sobrenatural. Por quê? De 7 em 7 anos, eles deviam deixar a terra descansar. E no 6º ano, ia dar uma colheita tripla. Porque ia alimentar o 6º, o 7º e o 8º, ou seja, o primeiro ano do próximo ciclo, onde eles começariam a plantar de novo. Deus ia intervir com a qualidade, com a produtividade do campo para abençoar o seu povo. E agora eles estão em extrema pobreza. Aí eu pergunto, irmãos, o meu professor Carlos Oswaldo dizia uma coisa que está certa: o pecado emburrece. Você troca uma colheita sobrenatural pela extrema pobreza. Você troca a bênção da chuva no tempo certo, a ausência de doenças, pela opressão do inimigo. Por causa de quê? Desculpe a linguagem popular, por um pedaço de saia. Não é assim que a gente fala? Os israelitas foram atrás de um rabo de saia, foram atrás da sensualidade, foram atrás de trocar a santidade dos seus casamentos, a santidade da sua vida, e agora estão colhendo, meus irmãos, um fruto extremamente amargo. O declínio espiritual pode comprometer as coisas mais básicas da nossa vida. São casamentos destruídos em nossa sociedade. É gente que entra em dívidas por causa do pecado.
é gente que destrói a sua família por causa do pecado, coisas que um dia disseram valorizar. Nós precisamos compreender e olhar para o passado sobre essas lições e ver realmente como isso absolutamente não vale a pena. Antes de nós continuarmos, irmãos, eu quero destacar: toda a nossa subsistência depende do nosso Deus. Porém, será que muitas vezes colocamos nelas a nossa segurança? Israel só caiu em si quando aquilo que eles tinham para sobreviver não estava lá. Eles deviam cair em si no momento do pecado e no momento que estavam ofendendo a Deus. Foi quando faltou o material que eles lembraram do espiritual. Foi quando faltou a sua subsistência que eles lembraram de Deus. Eles devem lembrar no momento do pecado. No caso de Israel, o estado em que eles chegaram serviu para apressar o arrependimento. Isso me leva a outra aplicação, meus irmãos. Muitas vezes Deus põe lenha na fogueira da nossa luta para apressar a nossa volta para Ele. Deus coloca mais dificuldade na nossa dificuldade, para que a gente acorde mais rápido. Olha o que você está fazendo. Olha o caminho que você está se dirigindo. Enquanto que se Ele deixasse por nossa conta, a coisa talvez fosse tão devagar, tão paulatina, que nós levaríamos talvez mais do que 7 anos para podermos acordar. Assim, meus irmãos, como eu disse, isso é interessante isso aqui, né? O declínio espiritual pode ameaçar as coisas mais básicas da nossa vida. Deixa eu descer de vez. O pessoal que assiste esse vídeo vai dizer assim: é sempre assim nessa igreja, movimentado? Não, só quando falta luz, né? O texto vai continuar, meus irmãos, e eu quero chamar a sua atenção para nós lermos agora, a partir do versículo número 7, até o versículo 10. Vamos juntos? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. A segunda coisa, meus irmãos, que o texto nos ensina é o seguinte: o declínio espiritual é confrontado pelo padrão espiritual. O declínio espiritual é confrontado agora pelo anjo do Senhor, pelo mensageiro do Senhor, o profeta, o profeta do Senhor, pelo padrão de Deus. Deus manda o profeta para chamá-los de volta aquilo que eles não deveriam ter esquecido. É interessante, meus irmãos, que desta vez a resposta de Deus à pecaminosidade do povo não foi imediatamente levantar um libertador, levantar um juiz. Antes, Deus envia este profeta, um profeta que nós não sabemos o nome. Aliás, ele é apenas o segundo profeta em todo o livro de Juízes. O outro é Débora, nós vimos semana passada e semana retrasada. Não há nenhum outro profeta. O que isso chama a nossa atenção, irmãos? Eram dias de tamanha pecaminosidade que a palavra do Senhor era rara, onde Deus falava pouco com o seu povo. Em uma época onde em determinados momentos, como por exemplo nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, Deus falou abundantemente. Posteriormente, dali a 200 e poucos anos, nos dias de Samuel, nesses dias, Deus retém a sua palavra, talvez pela dureza do coração deste povo. A mensagem do profeta, irmãos, tem 3 partes. Primeira: eu, o Senhor, lhes tirei do Egito e lhes dei esta terra. O profeta lembra do que Deus fez na sua vida. Irmãos, como isso é bom. Como é bom você guardar na memória o quanto você puder e quanto ela lhe ajudar. Guardar na memória, comunicando também a sua família, aos seus filhos, o que Deus fez na sua vida, o que Deus operou no seu passado. Eu já contei para vocês que um dos nossos professores, aliás, você o conhece, Davi Moore, que já esteve aqui, quando eu o conheci em 89, na casa dele tinha uma casinha feita de caixas de fósforo. Cada tijolinho de caixinha de fósforo, dentro tinha um papelzinho enrolado. E lá estava um pequeno testemunho, um resumo de algo que Deus havia feito na vida daquela família. Assim, quando os netos chegaram, agora ele já é avô, né, claro, eles puderam abrir os tijolinhos e saber o que Deus havia feito na família do seu avô quando os seus pais eram apenas crianças.
É interessante, meus irmãos, nós não deixarmos nossos filhos acharem que tudo sempre esteve aqui. Um dia nós vamos estar na nossa sede. Vai ser um prédio que não vai ser com ostentação, mas vai ser um prédio confortável, funcional. Irmãos vão chegar depois. É importante que nós contemos a eles o que Deus fez nos outros 15, 20, 30 anos da nossa igreja. Como Deus foi principalmente salvando vidas, transformando vidas. A história preserva a glória de Deus, não a nossa. Aquilo que os feitos do Senhor, assim como na vida de Israel, estão fazendo. Segunda parte da mensagem do profeta. Eu, o Senhor, dei uma ordem específica e clara: não adore falsos deuses. Olha o que eu fiz no passado, mas olha o que eu ordenei para o presente: que vocês estivessem longe da corrupção, da idolatria. Finalmente, terceira parte, a sentença: vocês ignoraram totalmente a minha ordem. Irmãos, a palavra do profeta é muito similar à palavra que o anjo do Senhor dá lá no capítulo 2, lembra? Muito parecido. Ou seja, em apenas 2, agora capítulo 6, 2 vezes, Deus lembrou o povo. Eu sei, havia passado dezenas de anos, mas Deus volta a dizer: estou avisando, vocês não são ignorantes, vocês sabem do que está acontecendo, e ainda assim vocês vão em frente. Um povo que conta, graças a Deus, com a sua consistência de Deus, em buscá-lo, em ir atrás dele, em não abandoná-lo, em ir como, por exemplo, Deus foi através de Oséias atrás de Israel, como Deus vai atrás dos seus o tempo todo. E assim nós vemos, meus irmãos, Deus dando cada vez mais oportunidades, chances ao povo de não perder o seu caminho. Quais são algumas aplicações? O declínio espiritual é confrontado pelo padrão espiritual. Irmãos, o nosso padrão espiritual é a palavra de Deus. É ela que diariamente precisa nos confrontar. E ela exemplifica para nós o nosso padrão maior, que é a pessoa de Cristo. E meus irmãos, nesse padrão que a nossa vida precisa ser comparada. Qual era um dos grandes problemas, irmãos, do povo de Israel? Eles se achavam superiores aos de fora. Sabia disso? Eles se achavam superiores aos povos gentios. E assim, eles não achavam ou não se julgavam errados. Ora, porque se você se comparar com o imundo, você pode estar até fedendo um pouquinho, né? Mas você está bem. Porque você está se comparando com aquele que está mais sujo. Mas quando Israel se comparasse com a palavra, com a lei, eles poderiam ver o quão longe eles estavam do Senhor. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? O nosso padrão de comparação não é em absoluto o mundo. Não é em absoluto o comportamento do mundo, mas é o comportamento e os padrões e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós precisamos acordar, para olhar para a palavra como um espelho. Eu me lembro que houve aqui um culto das mulheres, em que a irmã que trouxe a palavra para as mulheres usou a ilustração do espelho, não foi verdade? Ilustração perfeita. A palavra de Deus funciona como esse espelho, que vai mostrar as irregularidades no seu rosto, ou aquela folha de alface no dente, a maquiagem borrada, o cabelo fora do lugar, para alguns. O ponto aqui, meus irmãos, é o valor da palavra em mostrar a minha necessidade. Jonathan Edwards nos ensinou ou nos exortou a ler a palavra de Deus contra mim e comparar a minha vida com o padrão que está na palavra de Deus. Nosso texto continua. Meus irmãos. Nós vamos agora, a partir do versículo 11, ver aquilo que Deus faz para com o povo, intervindo um pouquinho mais. Deus primeiro mandou o profeta, e agora ele vai mandar outro mensageiro para se comunicar com o seu povo. Vamos lá, versículo 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás,
estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que vás embora, que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiesritas. Já está ali nossos 2 pontos. O terceiro é o seguinte: mesmo em meio ao declínio espiritual, o Senhor se manifesta em meio ao seu povo. É interessante, meus irmãos, que diante do cenário espiritual de Israel, o que mais provavelmente nós poderíamos esperar é que Deus abandonasse este povo. Que Deus virasse as costas para ele. Que Deus dissesse: chega, já dei todas as chances, já dei todas as oportunidades. Ou talvez que Deus enviasse uma ajuda meia boca. Uma ajuda, tá, vou ajudar, mas eu não vou fazer mais do que isso. Porque se você lembra bem, lá no deserto, quando o povo pecou, Deus falou: olha, vocês vão para a terra prometida, mas eu não vou com vocês não. Deus começou a colocar condições. Depois Deus disse: tá ok, eu não vou, mas vou enviar meu anjo. E aí Moisés intercedeu e disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos envie. Porque é o Senhor que é o nosso distintivo. É o Senhor a nossa diferença. Sem o Senhor, é melhor morrer no deserto do que ir para a terra prometida. Esse capítulo é maravilhoso. Você vê, meus irmãos, Deus ouve Moisés, como aqui também Deus age com misericórdia, e mesmo em meio ao cenário tenebroso, quando o povo clama, o Senhor responde. Mas em lugar, meus irmãos, de já começar com o Senhor levantou um juiz, a história de Gideão começa como Deus levanta esse juiz. Deus chama a Gideão das regiões de Manassés. E novamente entra em cena o anjo do Senhor, ou o mensageiro do Senhor, que nós conhecemos lá no capítulo 2. Ele se assenta debaixo de uma árvore, a árvore de Ofra, na propriedade de Joás, pai de Gideão. E ele é, meus irmãos, como nós já explicamos na segunda mensagem, a manifestação no Antigo Testamento da segunda pessoa da Trindade. Quem é este? Quem é este, igreja? Jesus, é claro, né? Ele é a manifestação do Filho antes da encarnação. Isso fica claro, ou mais claro, quando mais adiante ele é adorado e ele é chamado de Senhor por Gideão. E quando, por vê-lo, Gideão teme, como deveria temer naquele tempo aquele que via a face do Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, ele não passou a existir quando ele nasceu em Belém de sua mãe terrena Maria. Pastor, eu sei disso porque você está falando.
porque teve um camarada que tem programa de televisão, que usa um chapelão, e está em uma filial bem aqui pertinho, que afirmou categoricamente isso, que Jesus passou a existir quando ele foi gerado no útero de Maria. Acendam as fogueiras. É incrível, meus irmãos, o que uma igreja fraca de Bíblia, fraca de teologia, coloca nas televisões, nas redes sociais. Nosso Senhor é eterno, Ele sempre existiu. Ele não foi gerado nem criado, no sentido que eu e você fomos gerados ou criados. Ele é eternamente gerado e procede do Pai. É isso que a palavra de Deus nos garante. Ele é eterno. Portanto, não há nada de espantoso em ele se manifestar no Antigo Testamento, e ele era o anjo de Yahweh, o anjo do Senhor. O que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo no tanque de uvas. Estranho, né? Mas ele fazia isso porque o tanque de uvas era mais fechado, e de longe os midianitas não podiam ver o que ele estava fazendo. Ele estava tentando prover para a sua família, se escondendo para que os midianitas não viessem e roubassem tudo. No versículo 12, a saudação do anjo é muito significativa. Ele diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas aí eu pergunto, poderoso guerreiro de quê? Gideão não fez nada ainda? Eu entendo, meus irmãos, que essa é uma expressão de reconhecimento da parte de Deus por aquilo que Deus via na vida de Gideão. E aquilo que Deus sabia que poderia fazer através da vida de Gideão. Dizendo: olha, eu estou lhe chamando porque eu sei como você vai ser usado por mim. Eu estou lhe chamando porque eu sei como você vai ser instrumental na libertação de Israel. Inclusive, a resposta de Deus no versículo 13 é interessante, porque depois de ouvir: você é um valioso guerreiro, você é um corajoso guerreiro, Gideão nem pergunta de si. No versículo 13, ele trata de nós, porque a pergunta é: Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Por que isso tudo nos aconteceu? O que eu acho, meus irmãos, uma atitude extremamente honrosa. Porque diante daquilo que Gideão ouve, ele não se concentra em si, mas ele pensa, irmãos, no estado de fome, miséria e devastação que havia no povo de Israel e com certeza na tribo de Manassés naqueles dias. Gideão ainda não havia realizado nada, mas já demonstra um interesse, uma fagulha de obediência e esperança em meio a um povo que havia abandonado o Senhor. No verso 14, Samuel, o autor deste livro, deixa mais claro a identidade do anjo do Senhor, porque lá diz: o Senhor se voltou para ele e disse. Não falei? Não é um simples anjo, irmãos. Não é Gabriel. Não é Manuel. Não tem anjo Manuel. Não é. É a aparição do Deus vivo para comunicar algo aos santos do Antigo Testamento. No versículo 14, ele já é chamado do próprio Senhor. E ali, ele comissiona Gideão a libertar o seu povo. Reparem, meus irmãos, que ele nem mesmo respondeu ao questionamento do versículo 13. No versículo 13, Gideão havia questionado: por que isso nos aconteceu? Por que o Senhor nos abandonou? O anjo não responde isso. Ele já parte direto para a missão. Sabe por quê? Porque no fundo, Gideão sabia. O Senhor abandonou o povo, porque o povo primeiro havia abandonado o Senhor. Irmãos, isso é um princípio bíblico muito importante. Deus nunca vira as costas para os seus eleitos. Nunca, do verbo jamais. Isso simplesmente não existe. Não, eu estou passando uma luta tão grande, Deus me abandonou. No finalzinho do livro de Hebreus, o que diz lá? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou você acredita na palavra de Jesus, ou você não acredita. Portanto, meus irmãos, o anjo nem responde, porque o que havia acontecido, amados, não é que Deus havia abandonado esse povo, mas Deus estava disciplinando Israel por causa do pecado contra o seu Deus. Nos versículos 15 e 16, há um diálogo muito parecido com aquele diálogo que Moisés teve diante da sarça ardente. Lembra? Deus fala: Moisés, vai até o Egito e liberta o meu povo. Essa é a voz de Deus. O que Moisés fala? Eu não, manda outro. Sou pesado de línguas, ele dá desculpas. Aliás, o debate lá em Êxodo capítulo 3 é bem longo.
Ele insiste, né? Deus responde ainda. Quem fez a boca? Eu vou mandar teu irmão para te ajudar e tal. Com Gideão é mais rápido. São 2 versículos só, mas ele coloca a sua incapacidade. Senhor, quem sou eu? Eu não tenho importância. Eu não sou ninguém de destaque na tribo de Manassés. Eu não sou um dos líderes. Eu não sou um dos príncipes. Mas Deus diz, eu vou usar você. E vou derrotar Midian como se ele fosse um só homem. Porque eu vou usar você. Você conhece a história de Gideão? E é exatamente isso que Deus faz. Através de Gideão, de maneira sobrenatural, nós vamos ver nas próximas semanas, Deus iria libertar Israel. Ou seja, quando Deus nos manda alguma coisa, qual é a resposta única, irmãos, que nós podemos dar? O pessoal não ouviu. Qual a única resposta, irmãos, quando Deus nos ordena alguma coisa? Não tem alternativa. Irmãos, este é o ápice do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você pode aplicar isso no seu trabalho, né? O patrão manda fazer uma coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não queira ser demitido. Lá no quartel, né? Soldado Diego. Cadê o Diego? Cadê o Diego? É Diego? Qual é o seu nome de guerra? Correia. Não é soldado, não, desculpe aí a irreverência, mas... Correia, vai fazer tal coisa. Ah, tô afim não. Tô no horário do Nordeste, vou agora não. Vai dar certo, irmãos? Vai dar ruim, muito ruim. Não obstante, quantas vezes dizemos não ao Senhor do Universo? Não literalmente pronunciamos a palavra não, mas com as nossas atitudes diante daquilo que a palavra nos ordena, a nossa negativa está lá. Infelizmente está lá. Gideão, contudo, com a insistência do anjo do Senhor, atendeu. Mas ele pede, meus irmãos, versículo 17 a versículo 21, em toda esta sessão ele pede um sinal para confirmar. Qual o sinal? Ele quer fazer uma oferta para ele. É interessante, meus irmãos, que a palavra usada para oferta aqui não é uma palavra necessariamente cerimonial, não é religiosa, não é como a oferta de holocausto na lei mosaica. Era uma oferta que podia ser dada no templo, mas era uma oferta que podia ser dada também para um dignatário, para um rei. O que isso quer dizer? Que Gideão ainda estava em dúvida sobre quem era a identidade daquela pessoa. Porque perceba bem, meus irmãos, o anjo do Senhor não aparecia com 2 asas de 5 metros de envergadura, pairando. Ele estava sentado embaixo de uma árvore. Ele estava em forma humana, em forma antropomórfica, para que os seres humanos pudessem saber quem é aquela pessoa, que é uma pessoa como qualquer uma. E quando ele se pronuncia, ele não pronuncia com voz de muitas águas ou qualquer coisa assim. É uma pessoa normal. Gideão ainda está em dúvida. Então ele pede para fazer esta oferta. Ele prepara toda a oferta com muita abundância, como era comum no Oriente Médio, não tinha miséria, as refeições eram abundantes. E eu até acredito que Gideão poderia pensar, se sobrar eu guardo. Mas o que acontece? Quando coloca sobre a rocha, ele toca com seu cajado, ele consome aquela oferta, aquela refeição toda. E naquele instante, meus irmãos, Gideão é tomado de pavor. Naquele instante ele é tomado por um medo, porque ele percebe que realmente não é um ser comum que está no lugar, na frente dele. Que é um ser sobrenatural. E esse pânico, meus irmãos, diante daquela oferta, pior ainda porque o anjo desaparece na frente dele. E ele começa a pensar, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Mas aí, mesmo sem aparecer de novo, o Senhor fala com ele, você não vai morrer. Muito pelo contrário, ele diz, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E aí, meus irmãos, é interessante como o ciclo de certa dúvida, teste com Deus e depois percepção da verdade e pânico agora chega à adoração. Porque nos versículos 22 a 24 termina com Gideão fazendo um altar. Com Gideão edificando um lugar para adorar a Deus. Isso é muito significativo, porque se você acompanhar a vida dos patriarcas,
Toda vez que eles tinham um evento específico na vida deles, a atitude deles era fazer um altar. Abraão fez assim. Isaac era um pouco menos, mas fez também. Jacó era um pouco menos ainda, mas fez também. O altar, meus irmãos, que não tem paralelo na nossa cultura, nós não vamos sair por aí amontoando pedras, é o sinal de consagração. Neste dia, neste lugar, Deus fez algo significativo na minha vida. Eu quero marcar esse dia para todo sempre. A minha avó fez isso. Há dezenas e dezenas de anos atrás, um dos meus tios se afogou. Não, ele não quase se afogou, ele se afogou. Ele foi tirado das águas pelas pessoas que ajudaram, de um rio. E ali à beira daquele rio, a minha avó, para usar a sua pronúncia, clamou ao Senhor. Levantou um clamor ao nosso Deus. E Deus devolveu o seu filho da morte. E a minha avó fez um voto a Deus naquele dia, naquele lugar, que durante toda a sua vida, ela iria celebrar um culto ao Senhor no dia do aniversário do meu filho. E ela o cumpriu até os 94 anos de idade, quando foi chamada à presença do Senhor. Ela marcou aquele dia na sua história e disse: eu vou fazer isso ao Senhor até o último dia da minha vida. Eu me lembro, meus irmãos, que no nosso seminário, isso é antes de nós chegarmos, eles tiveram uma época muito difícil. As mensalidades eram insuficientes, havia fome. Receberam uma oferta de muitas batatas e era batata grelhada, batata frita, purê de batata, era batata para tudo até lá. Até o dia que isso passou. E eles fizeram um grande culto memorial de louvor e agradecimento a Deus. Em outra ocasião, isso eu já estava lá, não lembro se a minha esposa estava. Nós tivemos uma seca terrível. O inverno que não chovia por nada. A paisagem era toda marrom, porque os carros passavam, levantavam poeira, as casas eram marrons, as árvores eram marrom, bege. O problema respiratório estava simplesmente horrível. O seminário estava pensando até mesmo em parar as aulas porque estava insuportável. Então nós começamos, irmãos, momentos de oração constantes. E orávamos, e orávamos, e orávamos, até que finalmente, aliás, antes do finalmente, deixa eu lhe contar uma coisa. O seu Davi Cox, genro do Davi Moore que esteve aqui, ele falou uma coisa interessante. Nós estamos orando por chuva. Vocês estão andando com guarda-chuva? Eu nunca esqueci isso. Nós estamos orando por chuva. Dentro da sua mochila tem um guarda-chuva. Era para ele uma prova de fé. Deus vai ouvir a nossa oração, então vou andar com guarda-chuva. E Deus ouviu. E a chuva veio abundante e levou a poeira embora, graças a Deus. E fizemos um culto no gramado ali do seminário. E literalmente seguimos o exemplo de algumas passagens do Antigo Testamento. Erguemos um monte de pedras que depois foi cimentada para que alguma criança não levasse embora. E todo mundo que passa diz, ali foi a resposta de Deus à grande seca de 1990 e eu não lembro qual ano. Ou 89, eu não lembro bem. Meu ponto aqui, meus irmãos, marque o que Deus fizer na sua vida. Lembra que eu falei para você contar o que Deus fez na sua vida? Mas marque aquilo que Deus fez na sua vida. Quando Ele devolveu seu filho de dentro das águas. Quando Ele tirou seu filho da convulsão. Quando Ele tirou seu filho da UTI. Marque o que Deus fez na sua vida. Assim como Gideão está marcando aqui aquilo que Deus está fazendo na vida dele. As nossas experiências, meus irmãos, elas são intransferíveis. A pior coisa que existe no meio evangélico é quando nós queremos dizer assim, olha o que eu passei. Aí eu viro um testemunho e todo mundo quer experimentar a mesma coisa. Isso não existe. Aquilo que Deus fez na vida de A, não necessariamente vai fazer na vida de B. Mas as experiências com Deus são importantes. É como Deus, querido, vai colocando cicatrizes curadas na sua vida. É como Deus vai decorando a sua história com os seus feitos. Assim como está começando a fazer na vida de Gideão aqui diante de nós. Assim, as experiências, meus irmãos, vão aprofundando o nosso conhecimento de Deus. São através das experiências que nós podemos repetir as palavras de Jó no último capítulo do seu livro. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque Deus agiu, porque Deus operou, quando eu achava talvez que Ele nem pudesse mais sequer dar atenção ao que eu estava pedindo. Outra coisa que eu quero dizer, meus irmãos, nesse terceiro ponto é o seguinte: você possui sensibilidade, porque nós falamos de experiências, legal. Mas, amados, Deus está agindo no nosso dia a dia.
Você tem sensibilidade para perceber o mover de Deus no seu dia a dia? Você acorda de manhã, será que você está indo mais para um dia comum, como qualquer outra pessoa do mundo? Ou você está indo para um dia em que você está em parceria, andando com Deus, e que Ele pode fazer grandes coisas? Por exemplo, você cedo de manhã orar: Senhor, eu fui desafiado pela Tua palavra esta semana mais uma vez, por exemplo, a pregar o Teu Evangelho. Hoje me dá uma oportunidade de pregar o Teu Evangelho e ver Deus agindo na sua vida. E ver Deus colocando alguém, uma oportunidade para você cumprir aquilo que a palavra de Deus lhe ordenou a fazer. Meus irmãos, Deus está disposto a agir em parceria com os seus estudos, com o seu trabalho, com a sua família, com tudo. Deus não é apenas o Deus para orar pelo câncer. Ore pela espinha que apareceu na véspera daquela formatura também. Ore pelo resfriado. Deus não é apenas para abrir a porta de emprego, aquela coisa difícil, que você já fez 300 entrevistas e nada acontece. Deus é o Deus da rotina, de participar da nossa vida a cada, literalmente, segundo. O texto vai continuar, meus irmãos. Nós vamos então para a nossa última parte. E hoje nossa mensagem tem um quarto ponto. Nosso quarto ponto é o seguinte: mesmo em meio ao declínio espiritual, ainda há um remanescente com coragem e obediência. Mesmo em meio ao declínio espiritual, ainda há um remanescente com coragem e obediência. O texto continua, meus irmãos. Deixa eu só achar aqui a continuação do meu texto. Cá está. E no versículo 25 nós vamos ler da seguinte maneira. Vamos juntos? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho.
mesmo nesse cenário de ruína, especialmente de ruína espiritual, ainda há um remanescente com coragem e obediência. No texto nós lemos, irmãos, o Senhor deu a Gideão uma prova de obediência. Uma prova, um teste de sua obediência. Para que Gideão libertasse Israel dos midianitas, ele não apenas devia alcançar a vitória militar, mas também devia alcançar uma vitória sobre a idolatria que havia começado no meio do seu povo, remover aquela idolatria. Portanto, Deus ordenou a Gideão que destruísse o altar que seu próprio pai tinha edificado a Baal, e o seu poste ídolo edificado a outra falsa deusa chamado Azerá. Gideão devia então construir com tudo aquilo um apropriado e correto altar para o Senhor, acender com o fogo daquele poste, daquele ídolo de Azerá, e oferecer uma ou um dos outros novilhos do seu pai. Ele dá inclusive a idade do novilho. E provavelmente esse novilho, irmão, estava aguardado para o sacrifício de Baal, o que seria para os seus seguidores uma maior afronta. No versículo 27, a obediência de Gideão ao mandamento de Deus acontece. Ele pede ajuda de 10 servos, isso não é porque ele precisava de outra coisa a não ser ajuda, porque o altar era muito grande e era difícil destruí-lo sozinho, mas ele cumpre aquilo que ele havia se proposto. É verdade? O texto diz que ele faz de noite, porque ele teme a reação do povo. Mas eu vejo nisso, irmãos, cautela, porque ele ainda está sozinho. Ele não tem um exército, ele não tem seguidores. E fazê-lo de manhã ou de dia seria extremamente imprudente. Antes de nós continuarmos, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações, porque o texto é longo. Mas a primeira aplicação é a seguinte: se eu quero, irmão, ser usado por Deus em algum lugar, o primeiro lugar onde eu devo ser usado é onde eu sou mais familiar. Em outras palavras, se eu quero ser usado lá, eu preciso antes ser usado aqui. Isso se aplica a tudo. De vez em quando algum jovem chega, não, eu tenho um chamado para a China, mas não evangeliza o seu vizinho. Alguma coisa está errada nessa conta. Se você não é usado por Deus para alcançar ou para evangelizar vidas aqui, dificilmente você será usado para alcançar em outro lugar. Mas isso serve também, irmãos, de uma forma mais restrita. Às vezes nós queremos ser uma bênção na igreja, mas não temos capacidade de ajudar o nosso irmão de sangue a andar com o Senhor. Não temos capacidade ou não nos importamos de ajudar os nossos filhos a andar com o Senhor. E em muitos casos, os nossos pais. Quando o filho é mais antigo na fé, mais conhecedor da palavra, e deveria ser bênção instruir os seus pais também. Ou seja, antes de ser bênção na casa de Deus, eu preciso ser bênção dentro da minha própria casa. Eu vejo, meus irmãos, que esse era o desafio que Deus queria dar para Gideão. Rompa com os limites que você tem de confrontar o pecado na sua casa. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui. Joinha, pastor. Eu vou para casa hoje e vou arrasar. Vou sair falando do pecado de todo mundo. Não, não é isso que eu estou falando. De maneira nenhuma. Não é para você dar uma de Jerubaal na sua casa, viu? Até porque ninguém tem poste ídolo lá. A ideia, meus irmãos, é servir. A ideia é abençoar. O cenário que Gideão estava vivendo era muito peculiar e muito diferente daquele que nós vivemos. Até mesmo se você vive em uma casa de pessoas que são adeptas da idolatria, de falsas religiões. O seu papel é pregar o evangelho. Eu sei, o próprio Senhor Jesus deu a sua versão de santo de casa não faz milagre. Lembra? O profeta não tem honra na sua própria terra. Mesmo assim, tanto ele pregou que os seus irmãos, após a sua ressurreição, finalmente se converteram, Judas e Tiago, porque sabiam do que o seu irmão havia falado antes. Não ser ouvido, meu irmão, não é razão para não pregarmos dentro da nossa própria casa. O texto continua, e aí descobre no versículo 28 o que ele havia feito. Surge uma hostilidade como resultado daquilo para com Gideão. A comunidade estava enfurecida contra ele. Porém, ela foi amainada, neutralizada pela palavra do pai de Gideão, Joás. Qual foi essa palavra, irmãos? Essa palavra é muito interessante, porque ele chama Baal para a conversa. Espera aí, vocês estão querendo defender Baal? Ele é um Deus. 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 Ele é um
Ele não precisa de defesa. Deixa que Baal vá atrás de qualquer um que tenha feito alguma coisa contra ele. Aí eu me lembrei, meus irmãos, que não é a primeira vez que isso iria acontecer. Anos depois, Elias iria usar a mesma estratégia. Lá no Monte Carmelo, contra aqueles falsos profetas de Baal. Olha o que ele diz em 1 de Reis 18, 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritei mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Ele literalmente estava zombando de centenas de homens que gritavam, que se marcavam, se feriam para chamar a atenção de um ser que simplesmente não existe. Porque, irmãos, não existe Baal. Não existe Azerá. Não existe Astarote. Não existe nenhum Deus a não ser o nosso Deus. Não existe ninguém que esteja competindo com ele, nem mesmo Satanás. Ele é au concurso, indisputável, primeirão, sozinho. Não há como disputar com o nosso Deus. Assim, a zombaria é porque esses falsos profetas nos dias de Elias e agora, antes nos dias de Gideão, estavam desviando o coração do povo de adorar ao único Deus verdadeiro. E aí, o pai dele dá esse conselho. Que Baal dispute ou contenda com ele. Você não precisa defender a Baal. Qual é a aplicação que eu quero trazer aqui, irmãos? As nossas atitudes piedosas de obediência, como Gideão teve, muitas vezes, irmãos, vão inspirar as pessoas a abandonar o pecado, como foi no caso do pai de Joás. Desculpe, no pai de Gideão. Diante da atitude do seu filho, o pai é movido, é instigado a uma mudança de atitude também. Ele não reclama. Ele não diz o texto, inclusive, ele nem mesmo confronta o seu filho. Mas ali ele toma uma postura diferente, movido pela atitude piedosa, corajosa, obediente que Gideão teve. É importante, meus irmãos, nós entendermos isso porque cada um de nós está em determinados momentos da nossa vida, num momento diferente da nossa vida espiritual. Às vezes você está muito bem e o outro irmão está precisando de ajuda. E a sua estabilidade, a sua firmeza com Deus ajuda aquele irmão que está mais fraco. Os meses se passam e às vezes a situação inverte. Agora é o outro que precisa da ajuda deste um. É o outro que está passando por um deserto, por um vale, o que você quiser falar aí da geografia, a coisa não está bonita. E o outro vai lá e serve de esteio, de apoio, como ferro ao ferro afia. Assim um amigo ao outro amigo. Como isso é verdade, irmãos, na vida espiritual. Aí que eu não consigo entender esse pessoal que diz que a gente não deve congregar. Uma das coisas mais maravilhosas, meus irmãos, que Deus criou é a igreja. Onde eu posso olhar a vida do meu irmão e aprender com a vida dele. E eu espero que ele aprenda com a minha. Aonde eu posso compartilhar, segundo os Coríntios capítulo 1, o consolo que antes eu fui consolado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Porque com o consolo que nós somos consolados, nós consolamos outros. Quem inventou isso, irmãos? O Deus de toda consolação. Nós não somos chamados, ou não vivemos isolados, vivemos em comunhão, em comunidade, debaixo daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nosso texto termina, meus irmãos, com a preparação para a guerra. Ainda não acontece, está no próximo capítulo. Mas os inimigos estão se formando. Eles estão se juntando para vir contra Gideão. E aí Gideão, meus irmãos, ali tem um momento talvez ainda de insegurança. Ele tem um momento diante daquela enorme guerra para quebrar uma opressão que já dura 7 anos. Ele meio que titubeia. E aí ele faz aquele teste que muitos de nós conhecemos. Ele pega um novelo de lã, coloca no terraço, na eira, e pede a Deus que apenas o novelo esteja molhado e tudo esteja seco. E acontece. Ele espreme o novelo e enche um copo inteiro.
Ele pede, Senhor, não se ire comigo. Eu preciso de mais segurança. E pede que Deus faça o contrário. E Deus faz. Está tudo molhado. E agora o novelo está sequinho, sequinho, como se estivesse lá em Brasília ao meio-dia. Seco. E aí, próximo capítulo, diante daquilo que Deus faz na vida dele, Gideão prossegue. Como eu falei, meus irmãos, experiências são intransferíveis. Por favor, não vá na loja de tecidos amanhã comprar um novelo de lã. Já estava planejando? Não vá. Não comece a fazer aqueles testes. Se ele me ligar, é de Deus. Se ele não me ligar, viu, irmã? Nós temos a palavra de Deus, que é mais do que suficiente para nos dar sabedoria e discernimento. Mas o que eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, é que Deus é misericordioso com o Gideão. É misericordioso com a sua fé ainda débil. E ele não diz assim, não, é aquele episódio lá da rocha em que eu consumi a comida toda. Foi suficiente, não? Que homem fraco. Deus age com misericórdia para com ele. Atende ao seu pedido. E demonstra, meus irmãos, o grande amor do Senhor por Israel. E o grande amor do Senhor por nós também. Porque quantas vezes eu sou tão tolo como Gideão foi agora no final do capítulo? Quantas vezes eu digo, Senhor, será? Com o currículo dele. E com tudo aquilo que ele já realizou na minha vida, eu pergunto, será, Senhor? Será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Será que o que o Senhor tem determinado fazer é o melhor? São questionamentos, irmãos, que às vezes nós não temos a ousadia de falar, mas pensamos. Deixamos ocupar algum espaço na nossa cabeça, quando na verdade o nosso Deus já se comprovou, já se provou para nós inúmeras vezes. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus precisa ser reavivada no nosso coração e na nossa mente constantemente. Para que não duvidemos, para que não saiamos por aí comprando novelo de lã, mas possamos saber que Ele está, mesmo diante da ameaça de um declínio espiritual, está tudo ruim. Ele pode contar e pode agir na nossa vida com uma coragem obediente. Vivemos dias maus. Os nossos dias, meus irmãos, não são da mesma ruína de Juízes. Mas nós vivemos, irmãos, dias de ruína moral, de ruína ética, de ruína onde o poder público está decidindo se mata ou se não mata bebês. Nós vivemos dias de violência rompante, 60 mil assassinatos por ano. Dias de insegurança, dias de cerca elétrica, qual é o nome daquele negócio que corta? O quê? Serpentina. Esse negócio aí, roda assim, tem lâmina, não é bom passar por ela. Dias de cachorro no quintal para poder proteger, e nada disso funciona. Dias, meus irmãos, aonde é mais fácil se divorciar do que casar. A lei mudou. E é necessário, Igreja do Senhor, coragem obediente para se contrapor a tudo isso que está acontecendo. Os postes de Baal e de Azerá hoje são mais difíceis de serem derrubados. Porque machado não funciona, marreta não resolve. São ideologias, são pensamentos, são pecados que estão arraigados na nossa própria cultura da nossa sociedade. E cabe a Igreja do Senhor, de maneira graciosa e amorosa, se contrapor a isso. Ser, de certa forma, um Jerubaal, em dias de profunda ameaça e declínio espiritual. Vamos orar? Deus querido, ajuda-nos a nos posicionarmos em casa, na sociedade. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar as experiências que Tu tens dado para nós, para nos fortalecer e ajudar-nos a andar cada vez mais corajosamente naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos posicionarmos, nos firmarmos na sociedade. O mal tem crescido, mas o bem é muito maior, especialmente quando está baseado na Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo começo da história de Gideão, e que possa nos inspirar, ó Deus, a mesmo diante da nossa limitação, como ele tinha, a atender
ao comissionamento, ao chamado do Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.